Boa noite, meus amados irmãos e irmãs, graça e paz seja sobre as suas vidas. Nós louvamos ao nosso Deus e Pai pelo privilégio que nessa noite o Senhor tem nos dado e estamos aqui reunidos na sua presença para juntos adorá-lo na beleza da sua santidade, para lhe render louvores, pois o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre nas nossas vidas. Convido nesses tantos amados a inclinarem suas cabeças, fecharem os seus olhos e juntos elevarmos ao nosso bom Deus e Pai uma palavra de oração. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esse dia de vida que o Senhor tem nos dado. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos na Tua presença para juntos como igreja te adorar, te render louvores, exaltar o Teu santo nome, bendizer o Teu santo nome, expressarmos a nossa gratidão e as nossas petições, bem como estarmos prontos para ouvir aquilo que nessa noite o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Permanece conosco, ó Deus, este culto é prestado único e exclusivamente ao Senhor. Recebe cada cântico, cada oração, que este culto seja agradável diante da Tua presença. Abençoa aqueles que estão presentes e as famílias aqui representadas, e abençoa todos aqueles que estarão nos acompanhando dos seus lares. Que esse culto seja uma bênção nas nossas vidas, que produza nos nossos corações consolo, edificação e exortação, e assim oramos no bendito nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Cristo. Amém. Amém? Convido os amados a fazermos juntos a leitura da chamada da oração que encontra-se no texto de Timóteo, capítulo de número 2, versos de número 11 e versos de número 14. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, os quais se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Convido nesse instante a nossa irmã Adelina, que estará elevando um cântico congregacional junto com a igreja. Graças e paz, irmãos, todos que estão aqui, boa noite a todos. Nós iremos cantar um hino bastante conhecido, né? O hino 46 do nosso cantor cristão, Jesus me transformou. Acredito que todos conhecem este hino. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham
Convido nesse instante os amados a fazermos juntos a leitura, que encontra-se em Isaías 43, verso 1 e 2, versos de número 10 ao verso de número 13, conforme será transmitido no nosso data culto. Lembrando aos irmãos que o culto dessa noite será transmitido na próxima semana. E o culto que hoje está sendo transmitido, hoje, quarta-feira, dia 22, é referente ao culto do mês passado. É uma maneira que encontramos para convidar os irmãos que podem estar presente no nosso culto presencial, para saírem das suas casas e estarem aqui conosco, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Nós temos nas quartas-feiras um número extremamente reduzido aqui, e acreditamos que esse número pode aumentar, Então, aqueles que estão em casa estão assistindo a programação do culto da semana passada, que para essas pessoas tem sido um culto inédito, Entrar lá você vai ver que é um culto inédito, Foi a programação da semana passada, que tinha um grupo menor do que o grupo que tem hoje, Hoje as pessoas que tem aqui é um grupo maior daqueles que tinham na última quarta-feira. Então, esse grupo que estava a semana passada teve a oportunidade de ouvir a pregação da semana passada, que agora está sendo inédito para os irmãos que estão nas suas casas, no aconchego do seu lar, assistindo. Então, quem está em casa não vai perder a oportunidade de ser alimentado pela palavra de Deus. Estão recebendo a palavra da parte do Senhor, a mesma palavra que foi dada a semana passada, eles estão recebendo. Eles estão recebendo alimento oportuno no tempo oportuno. Por fato de não estarem presentes, não vai ser no mesmo momento, mas estarão sendo alimentados da mesma maneira, não vai ter dificuldade nenhuma. A única dificuldade é que aqueles que têm os seus pedidos de orações são convidados a entrar em contato, como foi falado no último domingo pela manhã ou à noite, entrar em contato pelo Zap, fazer os seus pedidos durante o dia, da quarta-feira, ou vir à igreja na quarta-feira à noite, a fim de que esteja aqui conosco, adorando e rendendo ao nome do Senhor. Existem alguns irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo que gostariam muito de poder estar conosco, Existem alguns irmãos de São Paulo, a nossa irmã Maria José, que está lá em São Paulo e acompanha a nossa programação. Existe a família da nossa irmã Cláudia Lins, em João Pessoa. Existe a família da nossa irmã Esther, lá no Rio Grande do Norte. Existe a nossa irmã Fátima e eu estive lá nos Estados Unidos, que sempre que possível tem acompanhado das nossas programações. Então não seria justo de maneira alguma pararmos as transmissões, Só estamos fazendo com que haja um espaço entre o culto presencial e aquela transmissão que chegará aos lares dos irmãos, mas eles não deixarão de serem edificados da mesma maneira, de serem impactados pela mesma maneira da palavra de Deus, mas é um convite para aqueles que estão na sua casa, para voltarem ao culto presencial, e também uma forma de reconhecer o trabalho e o zelo daqueles que se esforçam e fazem todo um sacrifício para poder estar aqui, reconhecer o pessoal do louvor, reconhecer o pessoal da transmissão, que se esforça, se desdobra, nós sabemos como é o trânsito de Recife, quando chove, a gente sabe como é a dificuldade para chegar aqui no horário, para poder fazer a transmissão em tempo oportuno. Nós não estávamos conseguindo iniciar o culto no horário, por um motivo ou outro, sempre por causa do atraso do trânsito, a gente sempre começava um pouco mais atrasado, Isso foi resolvido, e agora o culto dessa noite vai ser colocado, dentro de alguns dias, para que possa estrear às 19h30 da próxima quarta-feira, sem nenhum atraso, apenas com esse intervalo de uma semana de um culto para o outro, daqueles que não estavam presencialmente. Então eu desafio você que está em casa, se você pode estar, aqueles irmãos que estão longe, gostariam tanto de estar aqui presente entre nós, mas se você está na sua casa, no aconchego do seu lar, eu sei que às vezes é tão difícil sair de casa, mas eu desafio você a andar um pouco mais, a se esforçar e a reconhecer esse tempo precioso de estarmos aqui juntos. Durante um período longo aí do período da pandemia, fomos privados dos nossos cultos presenciais. Durante um período longo não tivemos a oportunidade de ter o templo aberto para receber a igreja. Hoje nós temos essa oportunidade. Acredito que a minha semelhança e a semelhança de todos os amados, nas suas orações pessoais, oravam para que Deus pudesse resolver, passar logo a pandemia e o culto presencial pudesse voltar. Então o culto presencial voltou, então nós somos convidados também a voltar para a permanência na igreja, para os nossos cultos presenciais, para juntos estarmos louvando ao nosso Deus e ao nosso Pai, se você tem essa disponibilidade. Se você não tem, fica na tua casa e vai ser extremamente alimentado com a palavra que o Senhor está dando hoje, que vai também chegar da mesma maneira na sua casa, apenas com o intervalo de uma semana. Façamos então a leitura, Isaías 43, verso 1 e 2, versos de número 10 ao verso de número 13, conforme transmitido no nosso data culto, dirigente, congregação dirigente todos.
Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te redimi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Congregação. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Todos juntos? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem pode impedirá? Amém? Convido esse Santo Ministério do Louvor, que estará nos conduzindo em um período de louvor e adoração. Boa noite, irmãos, graças e paz. Vamos continuar dizendo que é bom estar na casa do Senhor, adorando o nome dEle. E verdadeiramente bom é estarmos aqui. Sei que os teus olhos
sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, Senhor, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Declaro que você pode enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ele é filho do homem, nem é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa, né? Nós sabemos que se ele prometeu, ele irá cumprir na minha e na sua vida. Amém? Amém.
Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Nós estaremos agora passando a oportunidade àqueles que desejarem expressar sua gratidão a Deus por uma bênção recebida, por uma graça alcançada, ou aqueles que desejarem fazer um pedido de oração. Há alguém entre nós que deseja expressar um pedido ou fazer um agradecimento? Se não há, nós gostaríamos de estar orando, agradecendo a Deus pela vida da nossa irmã Maria José, que agradece ao Senhor pelas bênçãos derramadas sobre a sua vida. Agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Socorro Lopes, que agradece pelos livramentos que o Senhor tem lhe dado. E a nossa irmã Cláudia Lins, que agradece a Deus pelo seu cuidado e as orações em favor da sua nora, graças a Deus pela sua bondade e misericórdia. Ela fez o exame e o resultado não deu nada para a glória de Deus. Agora só está sendo acompanhada e que pede que os irmãos continuem intercedendo em favor da sua nora, para que a vontade do Senhor seja feita. Oremos pela saúde de todos aqueles que estão enfermos, a semelhança da nossa irmã Celeste e de tantos outros irmãos que estão enfermos. Que os amados estejam orando pela nossa nação, que os amados estejam orando pelo Brasil, para que o Senhor possa estender suas poderosas mãos sobre o nosso país, dando sabedoria e discernimento aos governantes para que possam administrar a coisa pública de uma forma que reproduza o bem-estar para toda a sociedade. Que os amados estejam orando pela nossa cidade, que nesse período de chuva tem trazido tantos transtornos, para que a bondade e a misericórdia do Senhor possa acompanhar sobre a vida de todos aqueles que saíram para trabalhar e ainda não voltaram. Alguns estão presos no trânsito, alguns estão ilhados, impossibilitados de chegar na sua casa, Então há um transtorno muito grande, Nos últimos meses, nos últimos dias, o que temos visto, as consequências da chuva no nosso estado, na nossa cidade, tem realmente deixado alarmado, a maneira que nós estamos vivendo, e nós necessitamos muito das nossas orações. Então que os amados nesse instante possam estar orando por todos aqueles que estão desabrigados ainda, por todas as pessoas que ainda estão sem moradias, por todos aqueles que estão morando em área de risco, apesar de algumas casas terem sido interditadas, há um número muito grande ainda de pessoas, de recifenses e das cidades circunvizinhas que ainda estão morando em áreas de riscos, em barreiras, em vales, em lugares realmente que podem acontecer desastres, como que aconteceu alguns dias atrás, e necessita das nossas orações. Oremos pela nossa igreja, para que Deus continue suprindo as nossas necessidades, para que Deus continue dia após dia mandando recursos para fazermos as reformas estruturais que a nossa igreja e que todo o seu patrimônio tanto necessita, para que logo quando passar esse período de chuva, haja a possibilidade de começarmos a fazer os reparos estruturais que o patrimônio da nossa igreja tanto necessita já há alguns anos. Em alguns pontos, alguns anos, na verdade, tem necessitado já de uma manutenção, de uma reforma estrutural. Que Deus nos ajude, que Deus mande o recurso. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele traz à existência aquilo que não há. E certamente Ele há de nos dar condição para fazer o melhor para essa casa, para esse edifício, onde a igreja do Senhor aqui se reúne, onde a igreja do Senhor aqui congrega e exalta o seu santo nome. Convido você nesse instante a inclinar sua cabeça, fechar os seus olhos e juntos elevarmos ao nosso Deus e Pai uma palavra de oração. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo privilégio, ó Deus, que estamos tendo nessa noite de estarmos aqui reunidos na tua santa presença. Como é bom estarmos aqui e como é bom ter o privilégio de abrir os nossos lábios para exaltar o teu santo nome. Certo que o Senhor está atento às nossas necessidades. Muito antes de abrirmos os nossos lábios, ó Deus, o Senhor já é ciente do que de fato nós precisamos. Toma à frente, ó Deus, aquilo que tem sido as nossas petições, que o Senhor, ó Deus, que sabe o que de fato precisamos, muito antes de abrirmos os nossos lábios, que do Senhor venha o sim, que do Senhor venha o amém, que o Senhor possa trazer a resposta, ó Deus, e nós sabemos que a tua resposta é a resposta certa. Muitas vezes aquilo que te pedimos não é aquilo que de fato precisamos. Muitas vezes aquilo que te pedimos não é a tua vontade. Por algum motivo, justo e sábio, não é a tua vontade. Nos ensina a aceitar a tua vontade como sendo, ó Deus, de fato aquilo que ela é. Boa, perfeita e sempre agradável. Abençoa, ó Deus, as famílias aqui representadas, daqueles que estão nos acompanhando e daqueles que estão presentes aqui entre nós. Abençoa, ó Deus, a família da nossa irmã Socorro, a família da nossa irmã Cláudia Lins, a família da nossa irmã Maria José, ó Deus, em São Paulo. Abençoa todas as famílias daqueles que estão nos acompanhando, ó Deus, através dessa transmissão. Que o Senhor esteja derramando a tua bênção sobre nós.
abençoando, ó Deus, a nossa cidade, abençoando todos aqueles que ainda não chegaram na sua casa em resultado dos transtornos que o trânsito e a chuva têm causado na nossa cidade. Que o Senhor possa estar de uma maneira poderosa nos ajudando, ó Deus, a chegar em paz e tranquilidade, ó Deus, no aconchego do nosso lar. Continua conosco, continua recebendo os cânticos e prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra, que é sempre certa e oportuna a cada momento e a cada instante das nossas vidas. No nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Convido nesse instante a nossa irmã Adelina para estar louvando um cântico congregacional, e com esse nós teremos a oportunidade de contribuir com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E logo após seremos elevados em uma palavra de oração pelo nosso irmão Marcos Apolônio. Façamos todos juntos a leitura do texto sagrado, Salmo 43, verso do número 4. Todos juntos? Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus meu. Amém. Como tem pouca gente, nós iremos cantar apenas a primeira estrofe do hino 62. Leva tu contigo o nome precioso. Primeira estrofe e o coro. Oremos. Santo e amado Deus, glorioso Pai que está no céu, nós queremos te render graça pela tua infinita bondade e misericórdia nas nossas vidas. Somos gratos a ti pela chuva que cai, somos gratos a ti por tudo que o Senhor tem nos feito e nos livrado, mesmo sem percebermos. Que tu possa estar trazendo aquelas pessoas que estão ainda chegando em casa em paz, que tu possa nos livrar dessa mudança de temperatura, para que nós possamos permanecer firmes, sem adoecer. Que tu possa livrar aquelas pessoas que estão num leito de hospital, que estão precisando de uma ajuda. Que tu possa nos fortalecer, nos dar um entendimento de tudo que venhamos a fazer, que seja realmente para a honra e glória do teu santo nome. Nos dá sabedoria e nos guia em tudo. Ajuda também, Senhor, essa igreja a cada dia mais, cada ministério. Ajuda o teu pastor, para que possamos a cada dia mais realmente levar o teu ID, levar a tua palavra àquelas pessoas que estão necessitadas. Tu possa abençoar todos que puderam contribuir, aqueles que não puderam contribuir com os dízimos e ofertas, que tu possa nos dar o entendimento que tudo que nós temos, tudo que nós recebemos não é nosso, é tudo teu, que realmente possamos ser fiel no pouco e no muito, e que tu possa conduzir aqueles que vão utilizar, administrar esse dinheiro da melhor forma, para que seja realmente para a honra e glória do teu santo nome. Continua falando nos nossos corações através do culto, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu convido os amados a abrirem suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo do número 2, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o escrito pelo discípulo Marcos, um discípulo dos mais novos, que tiveram a oportunidade de seguir ao Jesus, que tiveram a oportunidade de terem a sua vida transformada pelo Mestre. E segundo nos conta, nos narra a tradição, é um dos discípulos, do último discípulo a deixar Jesus no momento em que ele fora traído, no momento em que ele fora pego, enquanto estava orando. O discípulo Marcos é o último a se ausentar da presença de Jesus, sendo necessário, inclusive, que algumas pessoas os soldados quase que apanhavam também, quase que seguravam e prendiam o apóstolo Marcos. Nós temos o privilégio, de termos em nossas mãos o seu livro, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo,
São apenas 16 versículos, 16 capítulos, recheados de versículos que edificam profundamente a nossa vida, tendo em mente aquilo que Marcos, dentro da sua visão, daquele momento, escreveu acerca do ministério e da obra do Senhor Jesus Cristo. Nós gostaríamos de ler nessa noite o versículo de número 1, capítulo de número 2, Marcos capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 12, onde teremos a oportunidade de refletir sobre esse milagre do Senhor Jesus. Temos oportunidade de termos sempre a nossa vida extremamente edificada, consolada e exortada quando temos a oportunidade de falar, de pensar sobre os milagres do Senhor Jesus. E nessa noite não será diferente. O Senhor nos dará a oportunidade de, nesses 12 versículos, refletir sobre esse milagre extraordinário da parte do Mestre Jesus, que tem algumas lições importantes que nós gostaríamos de compartilhar com cada um dos irmãos, daqueles que estão presentes aqui nessa noite, daqueles que nos acompanham nas suas casas e que terão a sua vida também consolada, exortadas e edificada pela palavra do nosso Deus. Diz assim um texto sagrado: e alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ver com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz esse assim blasfêmias? Que pode perdoar pecados senão Deus? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais essas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhes: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Em algumas traduções vai estar escrito: nunca vimos tal coisa. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade e pela tua misericórdia, ao nos proporcionar o privilégio de termos o exemplar da tua palavra nas nossas mãos. Te louvamos pelo texto lido nessa noite e te suplicamos que através do teu Santo Espírito o Senhor possa falar aos nossos corações, que essa palavra produza tudo quanto o Senhor já determinou e que resulte para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. É o que nós te suplicamos no bendito nome do teu Filho Jesus, nosso Senhor e Cristo. Amém? Queridos, nós temos a oportunidade de ver dessa feita um milagre acontecido na cidade de Cafarnaum. Alguns vão sugerir que a cidade de Cafarnaum, durante um período da vida e do ministério do Senhor Jesus, foi a sua residência fixa, foi o local onde a sua família residia. A cidade de Cafarnaum era o local onde a Maria possuía uma casa e onde ela teve a oportunidade de criar e educar o Senhor Jesus. A cidade de Cafarnaum era uma cidade conhecida por Jesus, era uma cidade conhecida por ter convivido naquela cidade. Não é à toa que o primeiro verso vai falar a respeito de que estava em casa. Ele estava na casa, e não na casa de alguém, mas esse próprio texto nos dá a entender que tratava-se de uma casa que era de alguma forma de propriedade da sua família, o que de fato era, segundo a tradição. Há indícios fortes que mostram que em Cafarnaum era onde residia a família de Jesus no momento do seu ministério, no apogeu do seu ministério, quando ele estava anunciando a mensagem do reino de Deus, quando ele estava libertando os cativos, quando ele estava anunciando a mensagem que trazia salvação, cura e libertação para todos aqueles que tiveram a oportunidade de cruzar o caminho do Senhor Jesus. Jesus chega naquela cidade, e quando Jesus chega, mudanças acontecem, Há uma transformação na cidade com a chegada do Senhor Jesus. Aquela cidade que certamente conhecia Jesus, que já certamente tinha a oportunidade de estar na companhia de Jesus, agora
teve a oportunidade de ver Jesus de uma maneira diferente, porque aquela cidade agora para ouvir o Senhor Jesus. E o texto vai nos dizer que as multidões, né, que havia um grupo considerável, nós não sabemos a espessura daquela casa, nós não sabemos quantos metros tinha a sala, o local onde Jesus estava, nós não sabemos quantas pessoas estavam naquele local, mas o texto vai dizer que havia o suficiente para que se tornasse quase que impossível alguém conseguir entrar pela porta da frente daquela casa, que conseguisse entrar naquela casa com facilidade. Havia uma multidão de pessoas que lá estavam. O texto vai nos dizer que essa multidão de pessoas eram composta por diferentes tipos de pessoas, por pessoas que tinham motivações diferentes para estar ali. É interessante isso. Nem todas as pessoas que estavam ali, vamos dizer, na casa de Jesus, na casa de Deus, tinham a mesma motivação, tinham a mesma intenção. Havia pessoas que tinham motivações outras, que não era de fato ser alimentado pela palavra de Deus e terem a sua vida transformada pelo aquele conhecimento. Tanto isso nos mostra que entre aqueles que estavam na casa de Jesus, na casa de propriedade da família de Jesus, estavam ali alguns escribas, algumas pessoas que não estavam comprometidas com os ensinos de Jesus. Os escribas não estavam comprometidos com o ensino da salvação de Jesus. Eles não olhavam para Jesus como sendo filho de Deus, eles não reconheciam Jesus como sendo o Senhor, eles não reconheciam o Senhor Jesus como sendo Cristo, eles não reconheciam Jesus como sendo o Salvador do mundo e o Salvador dos seus pecados. Os escribas lá estavam para fazer aquilo que eles sempre fizeram, estavam ali para observar a fala de Jesus, para que de alguma maneira pudesse encontrar falha na sua postura, né, falhas nas suas atitudes, falhas nas suas palavras. Por essa razão eles estavam ali como curiosos, sedentos por uma oportunidade para que de alguma maneira acusasse Jesus. E existe um motivo bem claro pelo qual os escribas tinham essa intenção. A mensagem de Jesus era uma mensagem que confrontava os interesses dos religiosos daquela época. A mensagem de Jesus era uma mensagem que incomodava as pessoas que há muito tempo estavam dentro do sistema religioso e que não se sentiam confortáveis pela maneira que estavam. A mensagem de Jesus trouxe um desconforto para os escribas, e não apenas para os escribas, que eram os teólogos daquela época, mas a mensagem de Jesus trouxe um desconforto para todas as religiões ligadas ao judaísmo daquela época. Por essa razão se levantaram fariseus, saduceus, essênios e tantos outros grupos religiosos que olhavam para Jesus como uma ameaça, que queriam silenciar Jesus e que a todo custo esperavam uma oportunidade para dizer: ele está mentindo, o que ele está falando não é verdade, o que ele está falando está contradizendo a lei de Moisés, o que ele está falando está indo de contra as leis romanas, para que de alguma maneira viesse colocar um ponto final na mensagem do Nazareno, para que de alguma maneira não ganhasse força aquele movimento que estava cada dia mais ganhando força, porque as multidões iam ter com Jesus, e quem se encontra com Jesus não tem como voltar a ser a mesma pessoa. Eles acabavam sendo transformados. Ninguém cruzava o caminho do Senhor Jesus, nenhuma casa que ele entrava, nenhuma cidade que ele entrava ficava do mesmo jeito. Havia mudanças que aconteciam no local, mudança acontecia na vida daquela família, mudanças aconteciam na vida daquele indivíduo, logo após ele encontrar o Senhor Jesus. Não tem como encontrar Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Não tem como encontrar o Senhor Jesus e continuar nas mesmas práticas. Não tem como encontrar o Senhor Jesus e ter na mesma maneira de pensar. Não tem como ter sido encontrado pelo Senhor Jesus e encontrar o Senhor Jesus e continuar alimentando no seu coração os mesmos desejos, os mesmos vícios, as mesmas ambições de antes. Quem encontra Jesus de fato e de direito, acaba tendo a sua vida, o curso da sua vida dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Assim acontece com cada indivíduo, assim acontece com cada casal, assim acontece com cada família, assim acontece com cada cidade, assim acontece com qualquer nação que encontra de fato o Senhor Jesus e tem a sua vida transformada. Com a cidade de Cafarnaum não podia ser diferente. Jesus não estava ali mais como sendo aquele carpinteiro, filho de José,
como se pensava ser. Não era apenas o filho da minha vizinha Maria, mas agora aquele que se apresentava, que estava ali em Cafarnaum, era o Filho de Deus no auge, no apogeu do seu ministério. 3 anos de ministério que impactou o mundo, 3 anos de pregação que modificou a história da humanidade. Em apenas 3 anos, a mensagem de Cristo de transformação e de mudança chegou até os dias atuais e certamente mudou e transformou a nossa vida, porque esse é o propósito do Evangelho. Não há Evangelho verdade, né? Não há a essência do Evangelho sem que haja mudança, sem que haja transformação. Então o Evangelho produz isso na vida do indivíduo. Se alguém abraçou o Evangelho de fato, trouxe mudança na sua vida. Se não mudou é porque ainda não abraçou o Evangelho. Pode ter abraçado um sistema religioso, pode ter abraçado uma religião, uma denominação religiosa, pode ter abraçado qualquer outra coisa, mas quem tem uma experiência real com o Senhor Jesus, tem a sua vida mudada, transformada entre antes e depois de Cristo. E essas mudanças são visíveis. As pessoas ao meu redor notam que houve essa mudança. A minha família vai notar que houve essa mudança. Eu preciso me olhar no espelho e saber que essa mudança aconteceu, né? Porque às vezes as pessoas até notam uma certa mudança, mas dentro eu continuo sendo o mesmo. Eu sei que eu não mudei, mas eu estou me esforçando para mostrar para as pessoas que houve uma mudança, mas eu continuo sendo o mesmo. Quando eu olho no espelho, eu sei que eu continuo sendo o mesmo, sendo que a minha esposa não sabe, né? Meus parentes não sabem, a igreja não sabe, mas eu continuo sendo o mesmo. Mas quem encontra-se com o Senhor Jesus, de fato, verdade, ele consegue olhar no espelho sabendo que eu sei que a minha vida foi mudada, eu sei que a minha vida foi transformada, eu sei que na minha história de vida existe um antes de Cristo e depois de Cristo, porque Ele transformou o meu viver. Eu não estou vivendo mais para mim mesmo, eu estou vivendo para aquele que me salvou, pelo aquele que me redimiu, pelo aquele que me santificou pelo seu sangue, pelo aquele que tem dia após dia lapidado a minha vida. Quando nós lemos o texto nessa noite e temos essas informações, nessas ricas informações, nos chama a atenção, antes de entrar propriamente naquilo que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos nessa noite, é o fato de que as pessoas estavam reunidas lá e que não cabiam mais, não tinha mais espaço para elas, e que Jesus estava anunciando-lhes a palavra. É interessante porque Jesus não estava ali numa sessão de cura, Ele não estava fazendo um culto de cura, Ele estava expondo a palavra de Deus. Ele estava abrindo os livros, os rolos, os pergaminhos, e estava ensinando as pessoas acerca da palavra de Deus. E é interessante que, como nós estamos vivendo um período tão difícil, onde aquilo que Paulo vai escrever a Timóteo tem se tornado uma grande realidade, infelizmente, que muitos nos últimos dias darão ouvidos a espíritos enganadores e amontoarão para si doutores segundo as suas próprias paixões, segundo os seus próprios desejos, mas não estarão prontos para ouvir a palavra de Deus. É por essa razão que a exposição da palavra de Deus já não atrai uma multidão como no passado atraía. É por essa razão que a exposição bíblica já não mais lota os grandes auditórios, porque as pessoas não têm mais prazer e sede de ouvir a palavra de Deus. É tão fácil lotar as multidões quando se faz uma programação voltada apenas com entretenimento. É tão fácil voltar e lotar os grandes auditórios quando na verdade tem um show com um cantor famoso, com alguém famoso, que de alguma maneira vai fazer você mexer o seu corpo, mas não vai mexer o teu coração, né? Vai você dar gargalhadas, mas não vai fazer com que lágrimas brotem dos seus olhos em constrangimento pelo poder da palavra de Deus. Mas aquela multidão, é verdade, havia os escribas, havia aqueles que não estavam interessados com a mensagem do mestre, havia aqueles que não estavam preocupados com o que Jesus estava pregando, estavam ali para ser pedra de tropeço, estavam ali para colocar o pé para Jesus cair, estavam ali para que de alguma maneira criasse dificuldade para o ministério do Senhor Jesus Cristo. Isso é fato, não mudou, a realidade continua a mesma, mas havia muitos que estavam ali sedentos pela palavra, que estavam sedentos por ouvir a exposição da palavra, que queriam serem alimentados pela palavra de Deus.
Esse sentimento é real na sua vida nessa noite? Esse sentimento é real na sua vida nesses dias que nós estamos vivendo? Você tem sede da palavra de Deus, sede de conhecimento bíblico para não ser enganado pelas falsas doutrinas, sede de conhecimento bíblico para tomar as decisões certas na sua vida, no seu ministério, na sua carreira profissional, no seu relacionamento. Você tem sede da palavra de Deus para que você não erre na tomada de decisão, ao ponto de afirmar, tal como o salmista: escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou a palavra de Deus, esse conhecimento advindo da palavra de Deus, tem sido um conhecimento que tem sido colocado de lado. Ou esse conhecimento que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, é um conhecimento que para você não tem muito interesse, né? Que você coloca de lado. Não, eu sigo a minha vida, né? Se eu precisar, de repente eu vou lá, abro um salmo para relaxar, né? Abro um salmo para Deus falar comigo. Mas que nessa noite haja o sentimento de dizer: Senhor, eu quero cada dia mais navegar pelas páginas da Escritura, eu quero ser alimentado pela Tua Palavra, porque é prazeroso poder ser alimentado, é prazeroso poder ver a exposição da Tua Palavra como ela é, não ser iludido por discursos falaciosos, né, por discursos que me conduzirão a um caminho que não é o caminho da Palavra de Deus, mas ser confrontado pela Palavra de Deus, diante daquilo que de fato eu preciso ouvir. Então, quando nós olhamos para esse texto, depois dessas considerações, que a título seria a título introdutório, por assim dizer, nós nos deparamos com a realidade então do primeiro ponto, de que quando Jesus chegou naquela cidade, a rotina da cidade foi transformada. E é interessante porque de fato a rotina daquela cidade foi transformada com a chegada do Senhor Jesus, né? Você sabe que em algumas épocas do ano a rotina de algumas cidades mudam por causa da época que estão vivendo, né? Em algumas cidades, por exemplo, aqui no Nordeste do Brasil, nessa época tem as festas juninas, né? E algumas cidades se muda os aspectos da cidade, né? Os enfeites da cidade. Algumas praças vão ser tomadas de enfeites que vão caracterizar essa época das festas juninas do Nordeste. Quando nós chegamos no período lá do final de ano, né, as ruas também vão ganhar o seu aspecto diferente, vão tomado de um outro clima, são tomadas de um outro clima, que é o clima natalino. Para onde se vira na nossa cidade, você sabe que está chegando dezembro e que dentro de alguns dias vai chegar o dia 24, que é o dia que é o Natal, o dia 25 que é comemorado o Natal. É fato. Algumas épocas do ano acabam mudando a rotina da cidade e mudando o aspecto da cidade, né? Hoje, né, algumas visitas de algumas personalidades mudam o clima da cidade, né? Um cantor famoso, alguém influente, quando vai para a cidade muda, se prepara para receber, né? Isso acontecia com artistas, hoje não só com artistas, né? Personalidades políticas já têm esse poder sobre algumas cidades, de que quando chega a rotina da cidade muda toda para receber o indivíduo. O que era quase impossível algum tempo atrás, hoje é uma realidade. As cores mudam, a realidade muda para receber determinado indivíduo, mas que tem afinidade com uma boa parte da população daquela localidade. Jesus, ele teve a capacidade de chegar na cidade de Cafarnaum, embora fosse uma cidade do seu convívio, da sua convivência, que ele havia convivido, mas ele mudou o clima daquela cidade. A rotina daquela cidade estava experimentando algo diferente, pois estava experimentando um mover da parte de Deus. Não era um circo que tinha chegado em Cafarnaum. E você sabe, né, você que era do interior, né, a irmã Adelina que era do interior, a irmã Irene, que era do interior, sabe, né? Quando chega um circo na cidade, né, pelo menos lá no sertão, quando chega um circo, né, a criançada faz a festa. Quanto menor a localidade, maior é a festa, Quando chega um circo na cidade, é alegria, né? O palhaço não precisa nem fazer graça, né? Ele entrou no palco, já faz a alegria das crianças, né? Já está marcando, já está batendo a cota da bilheteria daquele dia, né? Porque é um lugar que quase não tem circo, né? Quase não tem um evento assim, e uma chegada de um circo muda tudo, muda a realidade. Aquele povoado, aquela cidade de Cafarnaum, ela mudou o seu clima, não porque tinha um circo instalado na cidade, né? Não porque tinha alguém interessado em distrair a população, de forma alguma. O que estava acontecendo em Cafarnaum era o poder de Deus que salva, que cura, que liberta e que transforma o mais vil pecador que estava em movimento na cidade de Cafarnaum.
e que também chegara agora a oportunidade para que algumas pessoas tivessem oportunidade de ouvir, ver e sentir as transformações proporcionadas pelo Senhor Jesus. Quando nós lemos os livros de história, nós vemos o poder desse impacto, porque Jesus, esse personagem chamado Jesus, ao longo da história, com o seu evangelho, com a sua palavra, com a sua doçura, ele transformou a história da humanidade e também estava transformando a história de Cafarnaum. Quando nós olhamos para o direito, quando nós olhamos para a filosofia, quando nós olhamos para a engenharia, para a música, para o teatro, quando nós olhamos para o respeito à vida, para o direito das mulheres, para o direito dos menos favorecidos, para o respeito às crianças e tantos outros temas, quando nós olhamos para o nosso calendário, antes e depois de Cristo, é uma evidência da influência, da tamanha influência desse homem chamado Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Cristo. O mundo foi mudado e agora Cafarnaum tem a oportunidade de também ser transformada na presença do Mestre. Diante de Jesus, nós nunca poderemos ser o mesmo. Nós nunca poderemos ser a mesma pessoa, tal como aquela cidade. Aquela cidade agora tem a oportunidade de ter a sua rotina alterada. Uma casa chamava a atenção de todos, uma multidão de uma forma tal que não tinham como entrar, porque dentro daquela casa havia um homem. Não era um curandeiro, não era um líder religioso, não era um líder político, não era alguém que ia falar sobre filosofia, não era alguém que iria falar dos conceitos, da filosofia, mas era um homem chamado Jesus, que com poder e autoridade pregava a palavra de Deus, anunciava a palavra de Deus. A rotina daquela cidade foi alterada e o mesmo também acontece na vida de todo aquele que deseja o encontro com Cristo. Se você nessa noite, meus queridos, está cansado da rotina da sua vida, se você está enfadado diante de algumas circunstâncias que têm lhe acontecido, você é convidado a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Você é convidado a depositar sobre eles as suas angústias, a colocar sobre ele tudo aquilo que lhe incomoda sobre o altar dele, na certeza que ele tem cuidado de cada um de nós. Quando abrimos os nossos coração e depositamos nele tudo aquilo que nos traz angústia, tudo aquilo que tem de alguma maneira mexido com as nossas emoções, a certeza que temos é que nós poderemos experimentar nele o melhor que ele tem a nos dar, paz e tranquilidade, e a sua vida, a vida em Cristo, que é o bem que todos nós almejamos. Mas nós podemos observar também, meus queridos, que além daqueles discípulos terem a cidade transformada, mas eles também tiveram seus sentimentos transformados. Observe que o sentimento daquelas pessoas foram transformados, mudados. Quando nós lemos o versículo 1 ao versículo de número 12, nós temos oportunidade de ver ali os escribas, de ver a multidão ser confrontada. E observe, meus queridos, que no versículo de número 8 vai nos mostrar que os escribas esboçam uma curiosidade. Essa curiosidade, diz o texto, que eles arrazoavam em seus corações acerca do versículo 7, como é que ele pode perdoar pecado? Como é que ele pode, se apenas um que pode perdoar pecado, que é Deus? Esse era o sentimento de curiosidade que havia no coração dos discípulos, que havia no coração dos escribas. Era uma sensação de que, olha, como é que pode ele fazer tal coisa? Como é que ele pode, se apenas Deus pode fazer? Ele não é Deus, como é que ele pode estar perdoando o pecado? Essa curiosidade, ela é revestida de incredulidade. Essa curiosidade é revestida não apenas de incredulidade, mas estava colocando, de certa forma, quase que uma afronta ao Senhor Jesus. Questionamento acerca de quem era Jesus, a sua autoridade, o seu poder. Nós observamos, meu querido, que inicialmente os escribas, eles estavam com o sentimento que desejavam a morte do Senhor Jesus. Os versículos anteriores mostram isso. Mas o versículo agora mostra uma curiosidade, ainda que discreta, uma afronta ainda que discreta, mas com uma curiosidade acerca de que milagre é esse, como é que pode ele perdoar pecado, quem é esse homem? A multidão, que agora está jubilosa, que reconhece esse sentimento, também teve os seus sentimentos transformados. O mesmo acontece na nossa vida, ele tem um poder também de mudar
o nosso sentimento, de mudar aquilo que está dentro do nosso coração. Aquela multidão e aqueles indivíduos que arrazoavam os seus corações acerca do poder do Senhor Jesus, no final do capítulo são encontrados dando glória a Deus. No final do capítulo se encontram-se admirados. No final do capítulo tem as suas emoções mudadas, porque a multidão e com ele os escribas reconheceram: nunca vimos tal coisa, nunca vimos algo dessa natureza acontecer entre nós. Essa é a impressão que Jesus causa quando ele entra na vida de um indivíduo, quando ele tem a oportunidade de transformar o indivíduo por completo, e as pessoas ao seu redor podem dizer: nunca vimos tal coisa. Não há possibilidade, meus queridos, de diante de Jesus continuarmos com os mesmos sentimentos. Não há possibilidade de termos encontrado Jesus e continuarmos com os mesmos sentimentos, com os mesmos traumas, com os mesmos cacuetes do passado. Jesus nos convida à mudança de mentalidade, à mudança de sentimento, a termos a mente de Cristo renovada, mudada e moldada por Ele. Nós não podemos dizer que conhecemos a Cristo quando os sentimentos do nosso coração permanecem os mesmos. Estamos nos iludindo com discursos vãos, porque não tem produzido no nosso coração a verdadeira mudança. Mas o texto nos diz que não apenas a cidade mudou a sua rotina, não apenas o sentimento da multidão e dos escribas foram mudados pela surpresa e pela admiração, e porque termina o texto glorificando a Deus, mas o texto vai dizer também que um personagem em especial tem a sua vida mudada, transformada por completo, não apenas o seu físico, mas também, sobretudo, o espiritual, que para Deus é o mais importante. O texto vai dizer que 4 homens conduzem um homem paralítico. Nós não sabemos seu nome, nós não sabemos por quanto tempo, mas aquele homem estava impotente diante da possibilidade de se aproximar de Jesus sozinho. Era um homem paralítico que necessitava do auxílio de outros, e que naquele dia teve a oportunidade de ter 4 pessoas que se dispuseram das suas habilidades, da sua força, para subirem no telhado, tirarem o telhado, removerem o telhado e descerem aquele homem com cordas até a presença de Jesus, colocar no centro onde Jesus estava e ter a oportunidade de ter a sua vida mudada. Que fato belíssimo e maravilhoso! Que sentimento havia no coração desses 4 homens, que nós não sabemos seus nomes, mas que demonstram uma atitude que todos nós precisamos ter. Aqueles homens não estavam interessados em levar aquele homem a Jesus para que de alguma maneira fosse beneficiado. Aquele homem estava levando o outro para que o outro fosse abençoado. Como tem faltado esse sentimento no nosso coração? Quantas vezes temos pensado apenas nas nossas bênçãos? Quantas vezes temos suplicado para que Deus nos abençoe e nos esquecemos da dor e da necessidade do outro? Mas o texto sagrado vai nos dizer que aqueles 4 homens, que nós não sabemos seu nome, podia ser Daurílio, podia ser Edson, podia ser Marcos, podia ser Tony. 4 homens que estavam dispostos a se sacrificarem, a se esforçarem para conduzir alguém a Cristo. Eu não tenho dúvida, irmãos, que nós podemos fazer mais daquilo que temos feito. Eu não tenho dúvida que se você e eu se esforçar um pouco mais, nós conseguiremos, ainda que seja 4, trazer mais um a cada domingo, traríamos mais um a cada quarta-feira, e teríamos em pouco tempo a nossa igreja repleta de pessoas sedentas para serem curadas, sedentas para serem transformadas. Porque há muitos que estão nas suas casas, e que só não estão aqui nessa noite, só não estão na IBD, só não estão nos cultos matinal e vespertino, noturno, porque falta pessoas para carregar, falta pessoas que cheguem junto para ser o apoio. Mas que nessa noite Deus te toque o seu coração como o meu, e que haja essa disposição de olhar com sensibilidade aqueles que não têm força para caminhar, aqueles que nunca tiveram entre nós, e aqueles que às vezes já tiveram entre nós, mas que por uma decepção, por uma ferida,
por uma ferida, por uma mágoa, por alguma coisa que aconteceu, acabaram se afastando triste. Mas Deus deseja lhe usar como instrumento para que você faça parte dos 4 que vai lá em busca dessa pessoa e com carinho, amor e afeto possa trazer de volta ao redil. Mas nós podemos entender, meus queridos, que aquele homem chega na presença de Jesus e teve a sua vida mudada, a semelhança de Naamã, que teve a sua vida, o capitão do exército que teve a sua vida mudada, a semelhança de Zaqueu, do seu físico, Naamã, mas também a semelhança de Zaqueu, que teve os seus pecados perdoados. Aquele paralítico que ele sente essas 2 realidades. Ele sente o milagre de Naamã tendo o seu corpo curado, mas ele também recebe de Jesus aquilo que é mais importante: os teus pecados te são perdoados. Aquele homem chega na presença de Jesus com a certeza de que Jesus tinha um poder para transformá-lo. Ele chega, é colocado diante da pessoa de Jesus. A impressão que nos dá é que aqueles 4 homens, e aquele homem que estava, o paralítico, centro da atenção naquele momento, de Jesus naquele momento, chama a atenção de Jesus naquele momento. Jesus era o centro daquela reunião, Jesus era o centro daquelas pessoas, mas aquele homem é colocado no meio e a atenção de Jesus se volta para ele. Quando a atenção de Jesus se volta para aquele homem, há um diálogo, e Jesus, olhando para aquele homem, ao contemplar a fé deles, olha para o paralítico e então diz: os teus pecados te são perdoados. É interessante porque aqueles irmãos, aqueles 4, não fizeram todo aquele esforço para que Jesus olhasse para ele para dizer: teus pecados te são perdoados. Eles fizeram todo aquele esforço numa expectativa. Qual era a expectativa? Que Jesus o curasse, que ele deixasse de ser paralítico. Mas quando aquele paralítico é colocado na presença de Jesus, Jesus por um instante, é possível que Jesus por um instante tenha frustrado a intenção daqueles 4 homens, porque quando Jesus olha para eles, em vez de dizer levanta e anda, Jesus diz: perdoado te são os teus pecados. Se eu fizesse parte daqueles 4, é possível que eu dissesse: acho que Jesus não entendeu nada, perdemos a viagem, vamos voltar agora com ele do mesmo jeito, porque parece que Jesus não entendeu. Nós não viemos aqui para dizer que teus pecados são perdoados, nós viemos aqui para que fosse liberado a cura. É possível que houvesse esse sentimento no coração deles, mas é possível que aqueles homens tinham tamanha fé que para eles não importava se Jesus fosse curar, o que importava era que os pecados fossem perdoados. O texto não nos dá tantos indícios para chegarmos a essa afirmação. É apenas o campo de possibilidade. É possível que aqueles discípulos estivessem lá com a intenção de curar, apenas curar. Ou é possível que aqueles discípulos iam voltar alegre para casa, mesmo levando novamente aquele homem paralítico. Mas eu acredito que a intenção deles era que Jesus os curasse. E que por um instante todos ficaram surpresos, pois não houve cura, houve uma liberação de perdão. E quantas vezes a nossa oração, aquilo que falamos quando oramos, quantas vezes a nossa oração, nós estamos orando, pedindo algo a Deus, mas Deus sabe que o que precisamos é de outra coisa. Nós oramos pedindo algo, mas Deus sabe o que de fato nós precisamos. E às vezes nós não recebemos, porque nós insistimos em pedir aquilo que não é a vontade de Deus para nós. E não é a vontade de Deus para nós, porque não é o que de fato precisamos. E por incrível que pareça, irmãos, aquele homem paralítico, dependente das pessoas ao seu redor, a maior necessidade daquele homem não era voltar a andar. A maior necessidade daquele homem era perdão dos pecados. Nessa noite, diante daquilo que você tem suplicado a Deus para que Deus possa resolver, entre os seus pedidos, as suas súplicas, o que de fato você necessita? Será que corremos o risco de estarmos orando, pedindo algo a Deus, mas Deus, na sua infinita sabedoria, só não nos deu ainda porque sabe
Você não recebeu ainda porque você não está pedindo. Não vai ser para o teu bem. Não é de acordo com a minha vontade, como Jesus disse. Ora em segundo a vontade dEle. Mas o Senhor tem nos dado aquilo que nós precisamos. Então ore dizendo: Senhor, o Senhor sabe aquilo que eu não sei. É por isso que Jesus, quando ora, vai dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós não podemos nos esquecer de dizer: Senhor, eu estou te pedindo isso, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, Pai. Eu reconheço que a tua vontade é melhor que a minha, que a tua vontade, ela não está embasada apenas naquilo que eu vejo ou que eu sinto. O Senhor contempla aquilo que eu não conheço. O teu olhar é bem mais elevado do que o meu. O Senhor conhece, o futuro é passado diante do Senhor. Me ajuda a entender que a tua vontade é boa e agradável. Porque às vezes eu estou paralítico pedindo para ser curado. Mas o que Deus quer fazer na minha vida é perdoar os meus pecados. Porque a minha maior necessidade não é andar. A minha maior necessidade é ter perdão da parte de Deus. Perdão. Não é andar. Não é cura. É perdão. É sentir de Deus a paz vinda do alto, perdoando os meus pecados, me fazendo limpo, puro, para poder caminhar e viver, e caminhar na presença de Deus com seriedade, com temor e tremor na presença do Rei da Glória, como nós precisamos. Aquele homem teve a sua vida mudada e transformada porque ele foi agraciado diante de Deus que conhece todas as coisas, que conhecia o sentimento do coração de todos, inclusive daquele homem, e que por causa do questionamento dos ímpios e incrédulos, aquele homem acaba sendo agraciado, para que vocês vejam que eu tenho um poder para perdoar pecado, que eu sou filho de Deus e que eu tenho um poder para perdoar pecado. Eu digo a ti: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Toma o teu leito e vai para a tua casa. Não deixa o leito lá no chão, não. Pega o teu leito e vai para a tua casa. Ele levou o leito para casa. Quem sabe tenha colocado em algum lugar lá. A vida daquele homem paralítico seguiu. Mas quando ele olhava para aquele leito, ele sabia de onde Jesus havia lhe tirado. Não vou jogar fora não, porque Jesus disse que era para eu levar o meu leito. Ele não vai me servir mais. Não é nele que eu vou estar deitado. Mas ele vai me fazer lembrar de onde Deus me tirou. Ele vai me fazer lembrar de onde Jesus me resgatou. Pega o teu leito e vai para a tua casa. Não se esqueça de onde Jesus lhe tirou. Não se esqueça. Vez em quando, senta na tua cadeira, dobra o teu joelho, fecha os olhos e diz: muito obrigado, Senhor, porque o meu leito está diante de mim. Eu sei muito bem de onde o Senhor me tirou, e eu só te agradeço, porque o Senhor me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. Você tem um leito para lembrar, para dizer: eu sei de onde Jesus me tirou. Você tem? Você tem? Amém? Você tem. Você tem alguma coisa lá. Você tem um passado que você diz: eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei. A irmã Cristina tem, irmã? Eu sei. Edson tem, Edson? Não é assim? Tony tem, Tony? Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei de onde Ele me tirou. Jesus estava dizendo àquele homem: não se esqueça de onde eu lhe tirei. Seja humilde, não seja soberbo. Você precisa lembrar de onde eu te tirei. Pega o teu leito e vai para a tua casa. Joga fora não. Pega o teu leito e vai para a tua casa. Não deixa ele aqui não. Pega o teu leito e vai para a tua casa.
tu não podes se esquecer de onde eu te tirei. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo privilégio de aqui estarmos reunidos. Te louvamos, pois o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos pela palavra nessa noite ministrada, que trouxe paz, edificação e consolo às nossas almas. Protege-nos até chegar nos nossos lares, e que cheguemos em paz e em segurança, e que a palavra nessa noite ministrada possa estar através do teu Espírito Santo, trazendo, ó Deus, as mudanças necessárias, as reflexões necessárias na nossa mente e no nosso coração. É o que nós te suplicamos no bendito nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Divino Espírito Santo sejam derramadas e multiplicadas sobre todo o povo de Deus, desde agora como para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.